Domingo 10 de maio de 2020, ainda estamos em isolamento social. Boa noite a você que está conectado conosco. Nós estamos mais uma vez em culto online, unidos através do corpo de Cristo e do Espírito Santo que habita em nós. Estamos nas nossas casas, adorando, servindo, cultuando nosso Deus. Mas não estamos presos dentro das nossas casas, no sentido de podermos anunciar a palavra de Deus, porque através das redes sociais, do telefone e outros meios, nós podemos anunciar a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E nessa noite nós estamos reunidos mais uma vez para cultuarmos ao Rei Jesus. E você é o nosso convidado nessa noite para somar junto conosco, para podermos adorar ao Senhor. Então você, aonde você está mesmo, na sua casa, reunido com a sua família, você venha adorar ao Senhor e cultuá-lo. Graça e paz, meus queridos irmãos. É com muita alegria que nessa noite nós estamos aqui para fazer uma pequena homenagem a nós, mamães. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E nós vamos estar meditando nessa pequena mensagem com o tema Coração de Mãe. Que Deus fale grandemente ao seu coração através da poesia que vai ser lida, através da oração e através da canção. William Vicente Borges, Coração de Mãe. Coração de mãe é assim, grandão. Cabe todos que a ele se chegar. É o mar que não se enche, está sempre pronto a amparar. Coração de mãe é dedicação. Nunca cansa de abraçar. É um céu cheio de estrela e prontos para iluminar. Coração de mãe é assim, paixão. Consome-se em amar. É um rio cheio de vida que nunca pensa em desanimar. Coração de mãe é perdão. Pelos seus filhos morre se precisar. É uma fonte inesgotável de afeto que nunca deixa de jorrar. Coração de mãe é assim. Deus te abençoe, mamãe. Feliz Dia das Mães. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, graças damos ao Senhor pela vida das nossas mamães. Que a cada dia elas possam sentir amadas pelo Senhor, que a cada dia elas possam sentir protegidas pelo Senhor, que a cada dia o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada mamãe. Quero pedir ao Senhor que nos dê nessa missão tão prazerosa que o Senhor nos concedeu, tão gratificante, a sabedoria que precisamos, a força que precisamos, o sustento que precisamos. O Senhor nos dê sempre, meu Pai, sabedoria em educar, criar, instruir os nossos filhos nos caminhos que precisam percorrer, Pai. Nos reveste a cada dia com o Teu poder, com a Tua unção, para fazermos sempre a vontade do Senhor, meu Pai. E que possamos ser bênção na vida dos nossos filhos. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada mamãe. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de sermos mães. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Seu coração é assim, não sei por
A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui, mais um domingo para exaltar e adorar ao nome do Senhor. Estamos muito felizes com a oportunidade de engrandecer ao nome do nosso Deus junto com os irmãos. Estamos aqui eu, Samara e a minha mãe. E também mandar um abraço para todas as mães, um beijo, que Deus esteja abençoando a cada uma de vocês. E que o Senhor, peça ao Senhor para estar falando aos nossos corações neste domingo, amém? E confie no Senhor, entregue tudo diante dele, por mais que esteja passando por um deserto, mas confie no Senhor. Meu castelo forte ele é.
Muito bem, chegou o momento da nossa reflexão na palavra de Deus, algo muito importante, tão importante quanto os demais momentos deste culto, se não mais importante, é o momento de ouvirmos o recado que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Não palavras de homens, escritos de homens, mas escritos pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela foi soprada nos homens que Deus escolheu para escrevê-la. Os homens escreveram, mas quem é o autor é o nosso Deus, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. E nessa noite eu quero pensar com você sobre o tema, qual a sua motivação para servir a Deus. O que leva você a ser um cristão?
a ser um discípulo de Jesus? Qual é a sua real motivação? E para embasar aquilo que vamos pensar nessa noite, nós escolhemos como base o texto bíblico da carta aos Hebreus, no capítulo 12, e nós vamos ler a partir do verso 25 até o verso 29. E lá está escrito assim: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Qual a sua motivação para servir a Deus? Qual o perfil de igreja que você deseja? Qual o perfil ideal de Deus que você busca? O que Deus precisa fazer para você servi-lo inteiramente, sem reservas, de bom grado, de coração? São perguntas que necessitamos responder para realmente sabermos qual a motivação de servirmos a Deus. O ser humano é mestre em desenhar perfis. Nós desenhamos o perfil do namorado, da namorada, do empregado, desenhamos o perfil do sogro, da sogra, do genro, da nora, desenhamos um perfil do pastor, desenhamos o perfil do líder que nós precisamos para determinada área, o perfil do jogador de futebol que nós gostamos. Enfim, nós desenhamos perfis o tempo todo e às vezes queremos definir um perfil para Deus, o perfil para o Deus que nós queremos servir. Estaria isso correto? Será que Deus aceita esse tipo de atitude? Será que nós temos esse direito de desenharmos o perfil do Deus que queremos servir? Será que Deus está satisfeito com o perfil que Ele desenhou para nós? Será que estamos atendendo às expectativas de Deus? É uma pergunta, ou são várias perguntas, que nós precisamos responder. Todo mundo que vai a uma igreja vai por um motivo. O ser humano faz as coisas por interesse, ainda que sejam, em determinados momentos, interesses louváveis, interesses genuínos, mas fazemos as coisas por interesse. E é uma coisa que move o ser humano, chamada motivação. O Aurélio vai dizer que motivação é o conjunto de fatores psicológicos, conscientes ou inconscientes, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, os quais agem entre si e determinam a conduta de um indivíduo. Então essa é a definição do Aurélio. Existe também uma motivação interna e uma motivação externa. A interna é o desejo que nos faz ir em busca sempre do melhor na nossa vida e atingirmos os nossos objetivos. Esta é a motivação interna, ela está dentro de nós e depende somente de nós mesmos. Nós é quem instigamos essa motivação. A baixa autoestima, a dificuldade de relacionamento com nós mesmos, a dificuldade de relacionamento com as outras pessoas, o medo, a falta de fé, a ansiedade, nos faz dar vontade de largar tudo e deixar, às vezes, as coisas como está
Ou seja, elas agem diretamente na nossa motivação. Ou seja, esses fatos que mencionamos agora, essas circunstâncias da vida, agem na nossa motivação interna. Existe também a motivação externa, que é a influência de outros e as circunstâncias sobre a nossa vida. Se for positiva, pode nos motivar inicialmente, mas depois de um certo tempo, não é suficiente para nos motivar. Ou seja, quando somos motivados por motivações externas, fazemos as coisas, mas depois de um tempo nós abandonamos, porque elas não são suficientes para nos fazer permanecer motivados, realizando aquilo que nós deveríamos realizar. Então nós voltamos o olhar para dentro de nós mesmos e só queremos ir em frente caso a nossa motivação interior for forte o bastante para tomarmos a decisão de mudança ou de seguir em frente. Qual a sua motivação em relação ao serviço a Deus? É uma motivação interna ou é uma motivação externa? Você sabe realmente por que pertence a uma igreja? Porque é um cristão? Porque é um discípulo de Jesus? Por que você serve a Deus? Qual a sua motivação em servir a Deus? Uma pessoa pode ser motivada a servir a Deus também pelo medo. Eu vou dar um exemplo. Conta-se a história de um homem que trabalhava das 16 horas à meia-noite. E todos os dias, quando ele largava o serviço, ele ia embora para casa a pé. E um certo dia, aquele homem indo para casa, ele resolveu passar pelo cemitério, por dentro do cemitério, pois ali ele estava economizando cerca de 800 metros. Uma volta que ele daria, ele deixou de dar. Ou seja, o cemitério era um atalho para ele chegar à sua casa. E como não houve nenhum incidente, ele passou pelo cemitério, não aconteceu nada, ele não viu nada. Ele continuou passando todos os dias pelo cemitério para ir embora para sua casa quando voltava do trabalho por volta da meia-noite. Mas um certo dia, ele atravessando o cemitério, ele não viu uma cova que havia sido aberta durante o dia e ele caiu dentro daquela cova. E aquele homem usou de todas as forças que ele tinha, ele tentou se agarrar na parede da cova, que era um barranco, tentando sair da cova, tentando chegar à superfície, mas ele se deu conta que não podia sair daquela cova sozinho. E ele então pensou, eu vou me acalmar, vou me encostar aqui no canto dessa cova, vou dormir aqui, e amanhã, durante o dia, quando passar alguém por aqui, eu peço ajuda, e então eu saio daquela cova. Mas, meus queridos, passava por aquele cemitério também um bêbado, e o bêbado também não viu a cova, e caiu dentro da cova. Quando ele caiu dentro da cova, aquele homem que estava ali dormindo, acordou, e ele, pensando que poderia ser mais uma pessoa, como ele caindo na cova, ele estendeu o braço, e ele tocou no braço do bêbado, e ele disse, se acalme, não tem jeito de sair daqui sozinho. Aquele bêbado ficou tão amedrontado que ele ganhou uma força inexplicável e ele conseguiu sair daquela cova, algo que aquele outro homem não havia conseguido, e saiu correndo. Meus queridos, tem muita gente que serve a Deus por medo. Medo de ir para o inferno. Medo
das enfermidades. Nós precisamos ter um motivo autêntico para servirmos a Deus. O fato é que todos nós temos um motivo e não devemos fazer as coisas por medo. O bêbado conseguiu sair da cova por causa do medo. Se não fosse o medo, ele nem conseguiria sair daquela cova. Mas nós não devemos servir a Deus pelo medo do inferno. Muitos não têm tido a motivação externa para servir a Deus, porque a motivação interna não é o próprio Deus e o céu. Muitos nesse tempo de pandemia têm deixado Deus de lado, não têm tido motivação para cultuar a Deus, não têm tido motivação para assistir aos cultos online, a participar das videoconferências que fazemos na quinta-feira. Muitos não têm motivação de estar com os irmãos pelos meios digitais, talvez porque a motivação interna dele não é Deus e o céu. Às vezes, nós não damos muita importância ao culto a Deus. O culto é uma das formas de servirmos a Deus. Não devemos servir a Deus apenas através do culto. O lugar que reunimos não é santo, mas a assembleia é santa. As pessoas que se reúnem no nome de Jesus Cristo, que já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, como Rei, são santas. E o culto é a um Deus santo. O lugar que você se reúne na sua casa, nesse tempo, não é santo, mas as pessoas que se reúnem no nome de Jesus são santas. E Jesus falou: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. No sentido de reunião. Não quer dizer que aonde estiver um só, que Deus não vai estar. Deus vai estar. Mas aí não é uma reunião. Mas aonde tem a partir de 2 pessoas reunidas no nome de Jesus, é uma reunião e ele está no meio dessas pessoas. Se torna um culto coletivo. Não um culto como fazemos no templo, um culto público, mas na sua casa é uma reunião ao Senhor. E nós devemos ter mais reverência, mais responsabilidade quando estamos naquele lugar, naquele local que separamos para a adoração coletiva, para o culto ao Senhor. Nos vestimos bem para ir a um hospital, para ir a uma audiência, a um fórum, a alguns órgãos públicos, mas não nos vestimos bem para irmos a uma reunião que leva o nome de Jesus. Jesus disse que estaria no meio de nós. E por isso, aquela reunião é uma reunião santa. Portanto, Jesus está no meio de nós quando nós nos reunimos. E ele nos deu a sua palavra para ser o nosso guia. O problema é que às vezes nós fazemos isso relaxadamente. E Jeremias vai falar lá no capítulo 48, verso 10. Ele vai dizer: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deus realmente nunca vai compactuar com a nossa falta de motivação. Deus não vai entender a nossa falta de motivação. Ele já nos deu o melhor dos motivos para nós o servirmos. Ele se doou a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Ele fez o melhor que alguém poderia fazer-nos para nos dar a vida eterna, para nos salvar. E essa vida está em Cristo Jesus. Então, Deus já nos deu o maior dos motivos para nós servirmos a Ele. Ele não compreenderá quando nós não tivermos motivação para servirmos a Ele. O simples fato de Deus estar no meio daqueles que se reúnem em seu nome deveria ser uma motivação suficiente para nós nos reunirmos. Tem gente que está aproveitando essa pandemia para poder tirar férias da igreja,
férias do reino de Deus. Tem gente que não está se relacionando com outros cristãos, nem por meio de uma ligação, por meio de uma oração, por meio de um culto online, de uma reunião por videoconferência. Está um crente parado. Será que existe isso? Será que existe forma de um membro do corpo de Cristo se desligar desse corpo durante um período e depois ser ligado novamente? Muitos hoje têm rejeitado o convite de Deus para adorarmos o Rei Jesus, o seu Filho. No tempo de Jesus, recusar o convite de um rei era um insulto grave, especialmente quando o rei ia apresentar o seu herdeiro. Jesus conta a parábola da grande ceia, na qual aquele senhor mandou chamar as pessoas e elas se esquivaram, elas não deram importância. E hoje Deus tem convidado a todas as pessoas para contemplar o seu herdeiro, o Rei Jesus Cristo. E nós temos que tomar cuidado para não rejeitarmos esse convite de Deus. Convite esse que Deus tem feito a toda a humanidade. E o convite é o Evangelho. Ele tem apresentado a nós o Rei Jesus Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas. E muitos têm rejeitado fazer parte do reino de Jesus Cristo. Muitos rejeitaram ouvir a voz de Deus no Sinai, como o texto que nós lemos. Se nós lemos o capítulo todo, o capítulo 12 de Hebreus, vamos ter uma ideia maior do que está ali naquele contexto. Está sendo narrado aquilo que Deus fez no Monte Sinai, está sendo narrado o que Deus deu ao povo, ao seu povo, sendo o Monte Sião, dando ao seu povo a Jerusalém, fazendo uma comparação da palavra de Deus, da promessa de Deus, dos avisos que Deus deu ao homem para que vivesse uma vida de santidade. E muitos têm rejeitado ouvir a voz de Deus, assim como muitos rejeitaram ouvir a voz de Deus lá no Sinai e pediram para que aquela voz parasse, fosse cessada. Muitos têm lido a palavra de Deus e não têm dado atenção devida à voz de Deus. Aqueles que tentaram evitar a manifestação terrena ali no Sinai, descobriram que a voz de Deus literalmente sacudiu a terra. E nós podemos ver isso no texto do capítulo 12 de Hebreus, no verso 19, que lá fala: e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Que visão terrível que Moisés estava tendo ali naquele momento. O próprio Moisés estava estremecido diante de Deus, diante da sua palavra. Meu querido, não importa como Deus fala, é sempre o mesmo Deus quem fala. Ele fala do princípio ao fim. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, o verso 1 ao verso 2, diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Hoje nós somos confrontados por meio daquele que nos fala do céu. Isso está narrado no verso 25 do texto que lemos. E ele revelará um dia todas as nossas obras, quer as nossas obras boas ou más. É impossível alguém deixar de tratar com esse Deus. Deus vai pedir contas a cada um de nós daquilo que fizemos com a vida que ele nos deu.
Aqueles que recusaram ouvir a voz de Deus no Monte Sinai se incorreram num grande perigo. Quanto mais aqueles que recusarem ouvir a voz de Deus, que recusarem receber o mensageiro de Deus, quanto mais aqueles que rejeitarem o Filho de Deus. Em Cristo, Deus levará o seu relacionamento com o homem até as últimas consequências. Em Cristo, Deus deseja se relacionar com o homem, mas Deus não aceitará aqueles que rejeitarem o seu próprio filho. Será um ato único e decisivo o julgamento final. Ele abalará finalmente tanto o céu como a terra. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Em Ageu, capítulo 2, o verso 6, está escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Meus queridos, Deus abalará o céu e a terra. Tudo o que existe será consumido. Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 3, o verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Meu querido, se Deus foi capaz de entregar a vida do seu próprio filho para morrer numa cruz por causa do pecado do homem, como poderá o homem que rejeitar o seu convite escapar de suas mãos no julgamento? Pois Deus entregara a vida do seu filho para morrer no lugar de nós pecadores. A única forma de escaparmos é receber o Senhor Jesus Cristo como o mediador de uma nova aliança, como está narrado no verso 24 do capítulo 12 do texto de Hebreus. Recebemos Jesus Cristo como seu Filho, aquele que morreu no nosso lugar e que nos reconcilia com o Pai. O Senhor é longânimo para conosco e Ele deseja que nós venhamos a nos arrepender. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Mas Deus, o Senhor, não poderá ir contra a sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele tem e Ele vai cumprir. Ele disse que aquele que crer no seu Filho e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Já aqueles que estão recebendo um reino inabalável, estão seguros, estão firmes sobre a rocha. E quando nós nos sentimos inseguros com relação ao futuro, nós podemos encontrar confiança nesses versículos que lemos nessa noite. Não importa o que vai acontecer aqui na terra, o nosso futuro está edificado sobre um fundamento sólido e que não pode ser abalado. O livro do Apocalipse é o livro que foi escrito não para nos amedrontar, mas para nos mostrar que Jesus Cristo venceu. Ele é o grande vencedor e nós somos vencedores, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meu querido, então não ponha a sua confiança no que será destruído. Todas as coisas na terra serão desfeitas, serão destruídas, mas edifique a sua vida em Cristo, no seu reino que é indestrutível, que é imutável, que é inabalável. Já que estamos seguros em Jesus Cristo, que estamos num reino seguro, devemos adorar a Deus de forma aceitável. É a forma que Deus deseja que nós o adoremos. A gratidão a Deus, então, deveria
constranger-nos a adorar o nosso Deus, a servir o nosso Deus de modo agradável a Ele. Não agradável a nós, do nosso jeito, do jeito que queremos, do jeito que achamos que deve ser. Às vezes nós queremos ditar as regras de como deve ser o culto a Deus. Deve ser um culto de 1h30, se passar disso eu reclamo. Deve ser um culto com tantas músicas, se for mais eu reclamo. Se não tiver as músicas que eu gosto, eu reclamo. Se não for o som da altura que eu gosto, eu reclamo. Tudo é do jeito que eu quero. Mas o culto ele deve ser agradável a Deus. É lógico que devemos fazer tudo com ordem, com decência, com o tempo correto. Mas o culto é para Deus e não para nós. A gratidão a Deus deveria nos constranger a servi-lo e a cultuá-lo. Pois o Deus a quem nós temos o privilégio de chamar de nosso Deus é fogo consumidor, como está narrado no verso 29. Ele é fogo consumidor tanto em seu zelo pela santidade, como em seu zelo contra o pecado. Nos enganamos quando nós achamos que, porque estamos vivendo debaixo da graça, não precisamos buscar a santificação, que as coisas já estão resolvidas. Eu já sou salvo mesmo, então eu não preciso de me santificar. Mas no mesmo capítulo que lemos da carta de Hebreus, o capítulo 12, no verso 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Meus queridos, somente aqueles que seguem a Jesus em santificação sobreviverão ao julgamento do Senhor, reinarão eternamente com Ele, verão ao Senhor. Nós não somos autorizados a dizer que aquele que vive uma vida de pecado vai ver o Senhor, vai morar com o Senhor. Nós não podemos adorar a Deus de forma aceitável, a menos que o adoremos com reverência, com temor, com santidade, com a motivação correta. Qual a motivação você tem tido em servir ao Senhor? Se apegue à graça do Senhor, porque somente a graça de Deus nos capacita a adorarmos a Ele como Ele merece. Ele é o mesmo Deus justo, reto, tanto no Evangelho quanto na lei. Ele é o Deus santo. E a herança dos crentes está segura para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E todas as coisas correspondentes à salvação são dadas gratuitamente como resposta à fé àqueles que realmente se entregaram, confiaram a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero concluir então a nossa reflexão dessa noite perguntando a você: qual a sua motivação para servir a Deus? Qual será a sua motivação para servir a Deus daqui para frente? Hoje que você ouviu essa reflexão da palavra de Deus. A palavra de Deus disse hoje: ouvis a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Meu querido, qual a motivação você terá para servir ao Senhor daqui para frente? Gratidão a Deus pelo que Ele fez por você, entregando o seu filho naquela cruz? Ou medo do inferno? Medo do fogo consumidor de Deus? Qual será a sua motivação? Você está preocupado com o que agrada a Deus ou com o que agrada a você mesmo? Você está preocupado em simplesmente receber as bênçãos de Deus? Ou você está se importando
em ser alguém que atende à expectativa de Deus em relação ao serviço e à adoração. Que Deus venha nos ajudar a aplicar a sua palavra no nosso coração. Que nós venhamos realmente ser motivados interiormente a servirmos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele fez algo primeiro por nós. Que isto venha bastar na nossa vida, para nós servirmos ao Senhor. Quero te convidar a você orar neste momento, a você curvar a sua fronte, você falar com Deus, você colocar diante de Deus a sua vida, colocar diante de Deus a sua família. Ó Deus, nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor é santo. Nós louvamos o nome do Senhor, exaltamos ao Senhor, porque o Senhor é merecedor. E nessa noite, nós reconhecemos mais uma vez a Tua graça sobre nós, o Teu amor sobre nós, pelo fato do Senhor ter doado o Seu único Filho para morrer naquela cruz por nós. Ó Deus, receba a nossa gratidão, receba o nosso reconhecimento daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que ninguém mais poderia fazer, daquilo, ó Deus, que somente o Seu Filho Jesus Cristo poderia realizar, o único sacrifício que poderia ser aceito, que poderia cumprir a exigência da lei, era o sacrifício que Jesus fez, porque Ele é perfeito, nele não há pecado. E Ele se entregou, morrendo por nós naquela cruz. Ó Deus, essa é a motivação que temos para servir ao Senhor, o Seu amor para conosco, a doação que o Senhor fez para nós. Ó Deus, isto é a maior motivação que temos. E ó Deus, ajude-nos a vivermos de maneira digna do Teu Evangelho, a vivermos diante da expectativa que o Senhor tem para nós, o perfil que o Senhor tem traçado para cada cristão. E ó Deus, nós entendemos pela Tua palavra que o perfil que o Senhor tem para nós é o Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então nos ajude, ó Deus, a aparecermos mais e mais com o Senhor Jesus Cristo, a termos, ó Deus, diariamente as nossas vestes lavadas no Seu sangue, a vivermos uma vida de santidade, a vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajude, Deus. E ó Deus, nessa noite nós colocamos cada coração diante do Senhor, cada pessoa que ouviu a Tua voz, cada pessoa que entendeu o recado do Senhor. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão desanimados, por aqueles que estão fracos na fé. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão com as suas pernas bambas, as suas pernas espirituais. Ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, pensando em deixar o caminho da fé, nós oramos por eles. Fortaleçam eles, ó Deus, na Tua presença. E ó Deus, que nós venhamos nos lembrar que o Senhor não poupou o Seu próprio Filho. Então, como escapará das Suas mãos aquele que rejeitar o Seu Filho? Ó Deus, oramos por aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos. Pedimos ao Senhor, ó Deus, nos use para levar a Tua palavra a esses corações, a vivermos a Tua palavra, a testemunharmos do Senhor Jesus Cristo com palavras e com ações. E ó Deus, abençoe a Tua igreja, que nós venhamos permanecer firmes nesse reino que é inabalável. Pode vir as pandemias, pode vir, ó Deus, as guerras, pode vir tudo o que há para acontecer que está narrado na Tua palavra, mas aquele que está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, permanecerá firme até o fim, e esse receberá a coroa da vida eterna. E ó Deus, o Senhor já conhece aqueles que realmente permanecerão firmes na presença do Senhor Jesus Cristo. E ó Deus, nós colocamos diante do Senhor cada coração, fortalece aqueles que o Senhor tem chamado.
E nós pedimos ao Senhor também, ó Deus, por nossa pátria, por nossa nação, por nosso estado, por nossa cidade. Ó Deus, nos abençoe. Faça com que, ó Deus, essa pandemia passe rápido, para que possamos voltar a reunir como corpo de Cristo. Ajude-nos, ó Deus, nesse tempo que estamos vivendo, a permanecermos unidos. Ajude-nos como igreja a continuar sendo igreja, a continuar sendo relevantes nessa sociedade. E, ó Deus, em nome de Jesus, protege cada um de nós. Protege, ó Deus, os nossos familiares. E, ó Deus, abençoe a nossa nação. É o que oramos ao Senhor, no nome santo, poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu querido, muito obrigado pela sua participação conosco nessa noite, por você estar ouvindo a palavra de Deus, cultuando ao Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, venha te proteger, venha te guardar, venha te dar sabedoria, prudência, e que nós possamos vencer tudo isso que estamos vivendo. E o meu desejo é tão logo podemos reabrir as portas do templo, podemos estar juntos, podemos nos abraçar, podemos ter comunhão uns com os outros. Que Deus venha abençoar a sua vida. Nós vamos passar a palavra aos irmãos da Primeira Igreja Batista de Chalé. Eles vão ainda ministrar uma canção e assim este culto online estará encerrado. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe.